Bom dia, gente. Meu nome é Euro Barbosa. Essa é a aula O Socialismo Real, capítulo 9 do terceiro ano, tá? Aí na primeira imagem, Fidel Castro e Salvador Allende, do Chile. O caso da China. A China, né, gente, é uma sociedade extremamente antiga, aí, né, tem milhares de anos no passado. E a região que atualmente era a China era composta por diversos povos, né? Por isso a gente pode pensar em histórias asiáticas, não uma história da China. Porque a China só vai se unificar em 221 a.C. Mas é um povo, né, que tem uma história ali bem anterior. Essa história anterior e esse acúmulo, né, gerar o quê? No território chinês uma riqueza muito grande de escrita, de técnicas, de filosofia, né? A própria tecnologia de máquina de prensa, né, ou seja, de o que vocês conhecem como xerox, né, que na época era uma máquina, né, de você fazer cópia de livro, esse tipo de coisa, né, foi inventada primeiro na China e 300, 400 anos depois foi inventada na Europa, ou seja, é uma tecnologia que já está presente na Ásia há muito tempo, né, a coisa de fazer material impresso. Essa série de tecnologias, de conhecimento do território chinês vai gerar interesse de colônias de potências como a Europa, Estados Unidos e Japão. Por quê? Porque você tem uma série de produtos aí comerciais, né, que são interessantes. Dentre eles a seda e a porcelana, que é extremamente valorizado. Em 1842, então, é assinado o Tratado de Nanquim, né, que vai obrigar a China a abrir 5 dos seus portos aí, né. Estados Unidos, França e Japão vão ganhar o mesmo direito que Grã-Bretanha, ou seja, as colônias europeias estão começando um processo de imperialismo, de neocolonialismo da região da China, tá? De domínio comercial e cultural. Porque junto com esse domínio de tratados também vem uma nova cultura imposta, né? Uma nova religião e por aí vai. Então a gente vai ter a dominação estrangeira no Império Chinês, né? Esse Império Chinês vai trabalhar junto com o colonizador, né? O imperador chinês vai apoiar esses colonizadores, né? A população chinesa aí é obrigada a trabalhar, né, de maneira forçada, e os colonizadores vão ter uma série de benefícios comerciais. A dominação de valores e religião é que vai gerando cada vez mais uma insatisfação popular, né, assim como esse trabalho forçado e por aí vai. A cultura chinesa é muito diferente da cultura desse colonizador, né, e o chinês ele vai se fechando e vai valorizar mais sua cultura também. Então em 1898 a gente vai ter aí a revolta dos boxers. Vocês vão sempre ver isso aí nos filmes do Jack Chan e coisa do tipo, né? Tem lá os ingleses lá dominando e aí em determinado momento um grupo de chineses vai se revoltar e começa a dar porrada no colonizador europeu, né? Isso aí são vários filmes que vão estar aí repassando o que seria a revolta dos boxers aí ou momentos parecidos, tá, gente? Chineses que vão se revoltar contra colonizadores britânicos e aí vão descer a porrada em todo mundo. Os colonizadores, logicamente, não vão ficar parados, vão unir forças aí, né? França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né? Os europeus vão massacrar essa revolta, impondo o Protocolo de 1901, que vai humilhar ainda mais os chineses, né? E aumentar o domínio sobre o território. A corrupção dentro do Império Chinês e os abusos estrangeiros vão aí crescendo a insatisfação popular. Nacionalistas e republicanos vão se unir para derrubar o imperador e proclamar a República da China, liderados por Sun Yat-sen, que vai assumir o governo provisório. Ele vai buscar transformar a China num estado moderno, porém os senhores da guerra, né, que são líderes de exércitos locais ali autônomos, vão exercer o controle sobre diversas regiões. Isso vai gerar uma série de conflitos, o que vai prejudicar a situação dos camponeses que vão pagar altos impostos aí e ficar na mão desses senhores da guerra, tá? Na China, né, o marxismo aí vai crescer junto com a insatisfação popular. Em 1921 a gente vai ter a fundação do Partido Comunista Chinês, né, liderado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ele era contra o vício, contra a discriminação à mulher. Ele adaptou a tese marxista, né, de revolução rumo ao socialismo para o contexto da China. E aí o grande pulo do gato, né? Marx falava o quê? Que o operariado deveria se revoltar contra a burguesia e em determinado momento fazer a revolução. Mao Tse-tung não, ele acredita que não é o operariado, mas o camponês que deveria fazer essa revolução rumo ao socialismo, fazer a luta de classes. O Partido Comunista Chinês vai unir forças com o Partido Nacional do Povo, que é nacionalista, né, liderado por Sun Yat-sen. Eles vão vencer os senhores da guerra, que estão mantendo esses exércitos locais, vão unificar o país. Em 25, Sun Yat-sen morre e vai vir Chiang Kai-shek, que vai assumir o poder e vai romper com os comunistas, começando a persegui-los. Então aí o Mao Tse Tung vai fazer o quê?
vai pegar 100 mil pessoas e vai fazer a grande marcha. Vai marchar ao redor de todo o território chinês, aí, 10 mil quilômetros em um ano. E ele vai chegar ao final da sua marcha ali com 20 mil pessoas, né? Yan'an, onde ele vai fazer o seu quartel-general, tá? Em 37, o Japão vai invadir a China. Mao Tse Tung e Chiang Kai-shek vão unir forças aí contra esse inimigo comum, né, japonês. Na luta contra o inimigo, o Partido Comunista vai ganhar aí uma série de filiados, né, de 40 mil filiados em 37, ele vai para 4 milhões de filiados em 49. Em 45, após o final da Segunda Guerra, né, começa novamente a guerrilha comunista, liderada por Mao Tse Tung, que dessa vez vence Chiang Kai-shek por meio do Exército Popular de Libertação. Chiang Kai-shek então vai fugir para a ilha de Taiwan, onde ele vai receber apoio dos Estados Unidos lá, né, e de lá começar um novo país. A China de Mao Tse Tung, né, vai reconhecer os Estados Unidos não vai reconhecer diplomaticamente a China, enquanto a União Soviética vai reconhecer, ou seja, no contexto de Guerra Fria, a China vai estar do lado da União Soviética, do lado dos blocos socialistas. E uma das primeiras medidas aí de Mao Tse Tung é realizar a reforma agrária, que é algo que vários países aí que vão viver processo revolucionário vão fazer. Essa reforma agrária acontece por quê? Porque existe um acúmulo de terra na mão de poucas pessoas aí, muito fruto até desse colonialismo, que vai propiciar que algumas pessoas fiquem com terra para determinado tipo de produção. Então você faz a reforma agrária e dá terra para a população, distribui aí para os campesinos, tá, gente? Ele vai reduzir imposto também, e, enfim, fazer algumas medidas, né? Vai tomar várias medidas populares aí. Então os operários vão conquistar melhores condições de trabalho e de vida, tá, gente? Os jovens aí vão poder escolher com quem vão querer se casar em vez de seus pais, né? Um costume que acontecia na época. E as mulheres começam a ter o mesmo direito que homens, tá? Então vai ter uma série aí de avanços aí que são culturais e legislativos, tá, gente? Ele começa então um plano de desenvolvimento aí, que seria a política do grande salto, tá, gente? Ele busca reorganizar a economia em grandes unidades produtivas com 20 mil pessoas, né? A ideia era que essas pessoas se organizassem nessas unidades reprodutivas e aí produzissem alimentos. O problema é que essas unidades elas não estavam construídas, né? Então as pessoas tinham que construir toda a estrutura de moinho, lavanderia, posto de saúde, escola, ou seja, estruturar tudo. E aí, frente a todo esse trabalho, terminou que o plano não deu certo, logicamente, né? A política vai fracassar. Isso vai gerar uma desorganização econômica que vai levar milhares de pessoas a morrer de fome. Vai ser um dos períodos aí mais horríveis aí do período do tempo de Mao Tse Tung, né? De fome, de muita morte. Isso vai derrubar a popularidade de Mao Tse Tung e dos comunistas. Desorganização econômica, fome e os privilégios que estavam sendo dados ao Partido Comunista vão levar ao movimento dos 5 antes e dos 4 velhos, aí, movimentos que vão estar questionando a figura de Mao e do Partido Comunista. Mao vai reagir fazendo o quê? Criando a Revolução Cultural. Revolução Cultural é o quê? Uma revolução que vai buscar fazer uma revolução comunista da cultura. Ou seja, vai tentar pegar aquilo que é capitalista, aquilo que é colonial e tirar e botar aí novos elementos, né? Dentre esses elementos, o quê? O igualitarismo, um caminho próprio para o comunismo chinês, né? Livrando-se aí desse lixo ocidental aí, de música, tudo que é ocidental e que veio junto com o capitalismo. E uma valorização da arte realista e engajada, ou seja, não aquela arte surrealista e tal, mas algo que tem a ver com a realidade do povo, que transmita, né, esse processo de revolução e de mudança, tá? Ele organiza os jovens aí por meio da Guarda Vermelha, que vão distribuir o livro vermelho de Mao, né, que é onde vai ter o projeto comunista dele. E aí vai ser um período de muita doutrinação, né? De uma doutrinação de como ser comunista, de como viver a vida, de um projeto que toda a população deveria assumir, um projeto que é coletivo. Então existe um processo de reeducação, tá, gente? Também aí aconteceu o quê? Como ele vai dar esse poder aos jovens e vai distribuir essa responsabilidade, ele vai terminar perdendo o controle sobre o processo revolucionário também Mao Tse Tung, né? Os jovens, a população vai assumir parte do processo revolucionário. E isso vai gerar um certo retrocesso do projeto de Mao. Os Estados Unidos vai apoiar um ditador no sul do continente, né? E que vai começar um regime brutal. A gente vai ter guerrilheiros comunistas aí que vão ser apoiados pela União Soviética, os chamados Vietcongs, que vão fundar a Frente Nacional de Libertação.
o que vai levar John Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos, a mandar exércitos ao Vietnã do Sul para ajudar esse exército. Os Estados Unidos vai começar aí, né, a usar armas químicas como o napalm e agente laranja, né, que vão destruir a vegetação e matar milhares de pessoas. Essa guerra do Vietnã é uma das primeiras a ser televisionada e a ser fotografada. Então as pessoas começaram a ver a guerra no seu dia a dia, ver as mortes no dia a dia. Você ligava o jornal meio-dia e você via notícias lá do que tinha acontecido no dia anterior. E aí você via pessoas sendo baleadas, pessoas mortas na rua. Então as pessoas começaram a ver os horrores da guerra. Quando as pessoas começam a ver esses horrores da guerra, o que de fato é a guerra, elas vão começar a fazer o quê? Uma revolta, vão começar a ficar incomodadas com a guerra do Vietnã, e vai começar um movimento contra a guerra do Vietnã nos próprios Estados Unidos. Frente a esse alto custo humano e econômico, em 73 os Estados Unidos vai retirar suas forças, né, do Vietnã do Sul. São realizadas eleições alguns anos depois, o país é reunificado sob a República Socialista do Vietnã. Em 86 começa um processo de abertura econômica, a chamada renovação vietnamita. Então você começa a ter entrada de investimento estrangeiro no Vietnã. E a partir de 2007 o país entra na Organização Nacional do Comércio, tendo saldos positivos comerciais, inclusive com os próprios Estados Unidos, com o qual ele tinha guerreado aí algumas décadas antes, tá, gente? Então um novo Vietnã, um Vietnã que do socialismo está vivendo agora um processo de abertura econômica e de investimento internacional. O caso de Cuba, né? Cuba é uma ilha na América Central, né? Ela ficou independente da Espanha em 1898, liberado por José Martí, com a ajuda dos Estados Unidos, que cobrou uma série de vantagens, né? A gente vai ter a emenda Platt de 1901 aí, que vai dar direito da intervenção militar dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar também que os Estados Unidos e os empresários estadunidenses estão abrindo em Cuba, né? Cuba na época era uma espécie de Las Vegas, né? Você tinha uma série de hotéis, de cassinos, era uma espécie de... Era uma ilha, né, a qual os estadunidenses iam para curtir, para pegar uma praia. Então era uma espécie de ilha turística, essencialmente, né, para norte-americano. Esse controle do capital estadunidense sobre a ilha, né, vai gerar o quê? Uma população mal alimentada, que vai viver sobre condições aí de desemprego, subemprego, analfabetismo e doenças, além da alta mortalidade infantil. Ou seja, a riqueza da ilha durante esse período está concentrada na mão de poucas pessoas. E pessoas que são estrangeiras, que são estadunidenses, que estão aí com as grandes empresas, tá? O advogado Fidel Castro e seus companheiros vão tentar então tomar o quartel de Mocaba, na cidade de Santiago, buscando derrubar a ditadura de Batista, né? Junto aos estadunidenses e aos empresários. O ataque vai fracassar, alguns homens vão à morte, ao exílio. Fidel e Raul Castro, né, que são os irmãos, vão até o México. Lá eles vão reunir 82 homens, dentre eles Ernesto Che Guevara, vão voltar para Cuba. As forças de Batista vão matar a maioria dos guerrilheiros e eles vão fugir para a Serra Maestra, né, uma serra ali onde eles vão fazer uma guerrilha dentro da mata. O movimento vai ganhando apoio dos camponeses do operariado, até que em janeiro de 59 os combatentes chegam à vitória, marchando sobre a capital de Havana, né? E aí acontece a Revolução Cubana. Quando Fidel Castro sobe ao poder, né, ele vai fazer a reforma agrária, aí, distribuindo terras, né, reforma agrária que já aconteceu no Vietnã, aconteceu no México, enfim, a reforma agrária é um requisito básico para qualquer revolução socialista, tá? Distribuir terra para o povo para produzir comida. Ele vai combater a corrupção, vai estatizar, reduzir, né, também as tarifas de telefone, eletricidade, serviços básicos. A tensão entre Cuba e Estados Unidos vai se intensificar em 61, né? Fidel vai declarar oficialmente que a Revolução Cubana é socialista, né? Isso vai fazer com que haja um rompimento das relações diplomáticas, né? A CIA tenta financiar uma invasão de Cuba por exilados ao regime, que fracassa. E em 62 a gente vai ter a crise dos mísseis, né? A União Soviética vai mandar alguns mísseis nucleares que vão ficar lá na ilha, e isso vai gerar uma tensão entre Cuba e Estados Unidos e uma guerra mundial, né? Por quê? Porque esses mísseis que estão lá em Cuba poderiam chegar no território norte-americano. Então isso vai gerar um período ali, alguns dias de tensão e de negociação para que esses mísseis saiam da ilha de Cuba e voltem para a União Soviética, né? Com o final da crise dos mísseis, né, vai começar um embargo econômico imposto a Cuba, ou seja, a partir desse momento os Estados Unidos vai
coibir, né, que outras pessoas façam comércio com Cuba, vai fechar o comércio com Cuba. Então vai isolar Cuba do mundo de alguma maneira, já que é uma ilha central ali, né? Hoje em dia, Cuba tem o quê? A saúde pública e a educação são referenciais no mundo todo, além dos cursos de medicina, né? A gente teve os médicos cubanos que estavam atuando aqui no Brasil até alguns anos atrás, né? Com o fim da União Soviética em 91, Cuba vai começar a entrar numa crise econômica, né? O seu principal apoio, que é o USSR, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai acabar. E aí o setor do turismo vai começar a ganhar, virar a principal atividade econômica, assim como já tinha sido há muito tempo, né? Dessa vez não por hotéis estadunidenses, mas por redes de hotéis da Espanha, né? O que vai gerar uma renda na ilha. Fidel Castro vai sair do governo em 2006 e vai deixar o irmão dele, Raul Castro, no poder, que vai manter a censura à comunicação e a internet, por exemplo. Em 2015, o Papa vai interceder na negociação entre Cuba e Estados Unidos, buscando aí reatar essas relações diplomáticas. Mas o bloqueio econômico ainda continua para ser votado no parlamento dos Estados Unidos. Algo que também não deve acontecer tão cedo frente ao atual governo dos Estados Unidos, né? Que é bem conservador. Por último aí o caso do Chile, tá, gente? A gente vai ter o médico socialista Salvador Allende, da Unidade Popular. Ele vai chegar ao poder em 1970 por eleições diretas, então é um presidente socialista sendo eleito. Quando ele entra no poder, ele começa a reforma agrária, começa o programa de alfabetização em massa, reforma do sistema de saúde, nacionalização, né, de minas e telecomunicações, ou seja, ele está aplicando aí medidas assim como outros repúblicas socialistas tomaram. Só que essa é na América do Sul, né? Então o que acontece? Os Estados Unidos e industriais chilenos começam um boicote à Allende. E os Estados Unidos vai mandar também aí, né, agentes da CIA que vão estar atuando ao longo de todo o período da Guerra Fria. Os agentes da CIA vão estar atuando, dando golpes de Estado para as ditaduras militares. Em quase todas as ditaduras militares a gente teve presença da CIA, ou parte da formação desses militares foi com a CIA. Porque tem uma formação ideológica por trás das ditaduras. E essa formação ideológica das ditaduras, ela é feita pela CIA e pelos Estados Unidos, tá? Então esse boicote aí vai gerar especulação dos preços dos alimentos, né? Inflação. Militares chilenos com o apoio da CIA então vão dar um golpe de Estado, vão invadir o palácio, né? E começar uma ditadura militar no Chile que vai durar aí 17 anos sob o domínio de Augusto Pinochet, né? Que é um dos ditadores aí mais conhecidos da América, um dos piores aí, com várias características fascistas. A questão da morte do Allende até hoje é discutida, tá, gente? Em teoria foi um suicídio, é o que se fala, mas existe dúvidas sobre se foi mesmo um suicídio. Não só Allende, mas a gente tem outros casos na América de que em teoria foi suicídio. Mas existe a possibilidade de, por exemplo, a CIA ou outros serviços de espionagem terem feito parecer um suicídio. Então até hoje existem investigações sobre a morte de Allende, para ver se Allende foi morto ou se foi um suicídio, tá? Essas investigações ainda estão em curso ainda no governo do Chile, até hoje. E é isso, gente. Aí a bibliografia para vocês que eu usei, botei uma série de museus aí para vocês, muitos em relação à China, Coreia, tem alguns aí até sobre anime, imperadores, enfim, uma série de museus aí bem legais da China. Audiovisual, botei pra vocês aí também uma penca de filme, tem vários filmes bem legais desse período aí. Um dos mais novos aí é 1911, A Revolução, que acho que tá até na Netflix, mas tem, enfim, vários aí. Botei uma série de músicas aí que vão trabalhar também o período, esse período da Guerra do Vietnã, tem uma série de músicas aí que são clássicas aí, que estão trabalhando aí essas guerras. Além de alguns livros, né? A gente tem A Arte da Guerra, por exemplo, que é um livro clássico aí e que está livremente achado aí pela internet, vocês conseguem achar tranquilamente. É um livro que é interessante vocês lerem aí, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.